Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo e estou disponibilizando esse vídeo para contribuir com o seu aprendizado, mas vocês precisarão estar focados nos estudos, acompanhando as aulas neste canal e fazendo as atividades. Bom, nesta aula abordaremos conceitos relacionados à proporção e à semelhança. A proporção está relacionada à ampliação ou redução de imagens. A semelhança está relacionada à comparação da forma dessas imagens, que não precisam necessariamente ter o mesmo tamanho. Estes conceitos são importantes, pois estão presentes em muitas situações do nosso dia a dia. Por exemplo, no trabalho, um engenheiro civil utiliza esses conceitos para desenhar uma planta de uma casa ou elaborar um projeto de construção de um prédio ou de um estádio de futebol. Bom, pessoal, vamos observar aqui esses dois triângulos retângulos. Temos um menor e um maior. E vamos observar os lados correspondentes. Mas afinal de contas, o que são lados correspondentes? Lados correspondentes são lados que estão relacionados à posição que ocupam no espaço ou no plano. Observe aqui o lado AB no triângulo ABC, o lado DE no triângulo DEF. O lado AB e o lado DE ocupam a posição vertical. Então, esses dois lados são correspondentes. Assim como BC e EF são lados correspondentes à posição horizontal. E AC e DF são lados correspondentes à parte inclinada. Agora, vamos verificar se esses lados correspondentes são proporcionais. Para isso, eu vou pedir para vocês aí calcularem a razão em casa. Dividindo 3 por 6, 4 dividido por 8 e 5 dividido por 10. Qual o resultado ou quais resultados encontraram? Vamos lá. 3 dividido por 6 é igual a 0,5. 4 dividido por 8 é igual a 0,5 também. Isso. 5 dividido por 10 é igual a 0,5. Olha que maravilha. Todas as três razões resultaram no mesmo valor. Então, podemos concluir que 3 sextos é igual a 4 oitavos, 4 oitavos é igual a 5 décimos. Então, esses lados correspondentes são proporcionais. Como são proporcionais, podemos também concluir que essas figuras aqui são semelhantes. Agora vamos aproveitar esta oportunidade para definirmos o que são segmentos proporcionais. Vamos lá. Temos a seguinte situação. 3 sextos. 3 é a medida do segmento AB. 6 é a medida do segmento DF. Então, DE. Então temos a razão entre a medida do segmento AB e a medida do segmento DE. 4 é a medida do segmento BC. 8 é a medida do segmento F. Então aqui temos a razão entre as medidas dos segmentos BC e EF. Ambas resultaram no mesmo valor. Então são iguais. Logo, os segmentos são proporcionais. O que é que diz a definição? Que quando a razão entre as medidas de dois segmentos de reta é igual à razão entre as medidas dos outros dois segmentos de reta, seguindo uma ordem, dizemos que eles são segmentos proporcionais.
Vejamos alguns exemplos. Bom, no primeiro exemplo temos o seguinte: os segmentos AB, CD, EF e GH de medidas 4, 6, 8 e 12 centímetros, respectivamente, formam nessa ordem uma proporção. Então, seguindo essa ordem, vamos escrever. Primeiro é o segmento AB, então medida do segmento AB, depois a medida do segmento CD, a medida do segmento EF e por fim a medida do segmento CD. Bom, se essa razão for igual a essa razão aqui, temos uma proporção. Então vamos lá. Que é a medida do segmento AB? 4. Então 4 sobre. Que é a medida do segmento CD? CD, 6. A medida do segmento EF, 8 e de GH, desculpa, que é GH. GH é igual a 12. Bom, uma das formas é usando o processo de simplificação de frações. Observe que temos 8 e 12. 8 podemos dividir, assim como 12, por 2. 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. Resultando na primeira fração. Então podemos concluir que esses segmentos com essas medidas formam uma proporção. O próximo exemplo diz o seguinte: os segmentos AB, MN, PQ e XY, nessa ordem, são proporcionais. Já está afirmando que são proporcionais. Sabendo que a medida do segmento AB é 5 centímetros, a medida do segmento MN é 15 centímetros e a medida do segmento PQ é 4 centímetros. Vamos encontrar a medida XY. Então, seguindo a ordem, vamos colocar a medida do segmento AB, depois a medida do segmento MN, como já está afirmando que é proporcional, igual a medida dos segmentos PQ e XY. A medida do segmento XY. Onde a medida de AB é 5, a medida de MN é 15, a medida de PQ é 4 e vamos descobrir qual é a medida de XY. Bom, para resolvermos esta questão, vamos aplicar a propriedade de proporção, que diz o seguinte, que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Vamos lá. Quem é o numerador da primeira fração? 5. Quem é o denominador da segunda fração? A medida de XY. Então, 5 e a medida de XY são os extremos. Então, vamos multiplicar 5 vezes a medida do segmento XY. E os outros dois, que é o denominador da primeira fração e o numerador da segunda fração, são os meios.
Então vamos multiplicar 15 vezes 4. Então temos que 5 vezes a medida de xy é igual a 15 vezes 4. Sabemos que é igual a 60. E assim descobrimos que é a medida de xy. Qual o número que multiplicado por 5 é igual a 60? 12. Então a medida de xy é igual a 12 centímetros. Bom, agora eu vou apresentar para vocês algumas definições que serão necessárias para entendermos os próximos conceitos. Retas paralelas. O que são retas paralelas? Retas paralelas são retas que não se interceptam, não se encontram, ou seja, não possuem um ponto comum. Feixe de retas paralelas. Um feixe de retas paralelas é formado por 3 ou mais retas paralelas. Reta transversal é uma reta que corta um feixe de retas paralelas. Agora, vamos entender a seguinte propriedade. Diz o seguinte: se um feixe de retas paralelas determina segmentos congruentes sobre uma transversal, então também determina segmentos congruentes sobre qualquer outra transversal. Observe o seguinte: o feixe de retas paralelas, formado pelas retas A, B e C, determina sobre a transversal T segmentos proporcionais. Se ela determina sobre a transversal T segmentos proporcionais, segmentos congruentes, melhor dizendo, então temos que o segmento AB é congruente ao segmento BC, ou seja, a medida do segmento AB é igual à medida do segmento BC. Bom, se isso acontece, então também esse feixe de retas paralelas vai determinar segmentos congruentes na transversal M. Como é que vai ficar? MN é congruente a NP. Então, se isso acontece, então MN é congruente a NP, ou seja, a medida do segmento MN é igual à medida do segmento NP. Bom, na próxima aula estaremos estudando o famoso teorema de Tales, que está relacionado a um caso em que um feixe de retas paralelas não divide em segmentos congruentes. Então, até a próxima e um forte abraço.